A paz do Senhor, queridos, amém? Graças a Deus. Que gostoso, né? Presença de Deus, um culto abençoado, toda a igreja adorando. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridos, na quarta e quinta-feira do mês de novembro, algo que da cultura americana, né, eles comemoram o Dia de Ações de Graça. Aqui no Brasil também é para ser comemorado na quarta e quinta-feira. Existe projeto de lei aprovando isso, mas eles não divulgam, não é verdade? E essa oportunidade, essa comemoração normalmente é feita com reunião de famílias, de amigos, né? Eles reúnem amigos, famílias. Me parece que nos Estados Unidos é até feriado. Não tenho dúvida não, mas eu tenho dúvida. É feriado? É feriado nos Estados Unidos. E era para também comemorar aqui no Brasil. A Igreja Presbiteriana Renovada, como nossos trabalhos normalmente são aos domingos, né? Ela estipulou para que nós, como igreja, festejássemos no domingo, no quarto domingo do mês de novembro. Então é hoje o Dia de Ação de Graça, verdade? Para a comemoração. Nós cantamos aqui um hino que fala, né, realmente de agradecer ao Senhor. Eu gostaria que nós, antes de nós ministrarmos a palavra, eu gostaria que nós ficássemos de pé e nós dessemos as mãos para nós fazermos uma oração de agradecimento a Deus, amém? Aleluia! Por tudo aquilo que Ele realmente nos concedeu durante este ano como igreja, no sentido coletivo, como que Ele abençoou a igreja, mas também no sentido como igreja pessoal, quanto que Deus tem abençoado a sua vida. Vamos ligar os nossos corredores, né? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, né? No sentido coletivo, quanto que Deus tem nos abençoado, né? Quantas conquistas, quantas realizações, quantas bênçãos de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Pastor José Roberto, vou passar o microfone para o senhor, gostaria que o senhor nos dirigisse essa palavra de oração. Aleluia. Deus querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, santo, poderoso, e que o Senhor está para nos abençoar. Amém, Jesus. Obrigada, meu Deus. São tantas bênçãos, meu Deus, tantos cuidados que o Senhor tem tido conosco, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Sim, meu Deus. Tenta mesmo, Senhor. Sim, Senhor, abençoe a tua igreja, meu Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Repita comigo, obrigado, Senhor. Obrigada. Aleluias. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia, mesmo assentado, se você também vai ser passado aqui na tela. Nós vamos ler Atos capítulo 12, versículo 1 a 8. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Aleluias. Atos 12, de 1 a 8. Glória a Jesus. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Já está aqui na tela. Amém. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração a Deus por
parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, os despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça das sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já realizou aqui neste lugar. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado pela presença tão gostosa do Senhor neste lugar, pela alegria que sentimos neste culto, Senhor, pela presença do Espírito. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos nossos visitantes, Pai. E agora pedimos que a graça do Senhor, mais uma vez, ó Deus, possa se manifestar nas nossas vidas neste lugar. Que o Senhor possa, de uma forma gostosa, falar aos nossos corações e o Teu nome ser glorificado aqui, Pai. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Irmãos, queridos, nós queremos fazer uma dinâmica aqui com vocês, a participação de vocês, e eu queria a participação de vocês em poucas palavras, talvez até mesmo em apenas uma palavra. Como é que você classificaria a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja que nasce após a ascensão de Jesus? Poucas palavras, pode ser uma palavra só, né? Pode ser uma frase. Vamos usar aqui uma primeira palavra. Uma igreja que orava. Uma igreja que orava, uma igreja de oração. Quem mais? Uma igreja de fé. Uma igreja de fé. Amém? Quem mais? Uma igreja de poder. Uma igreja que obedecia. Uma igreja de milagre. Quem mais? Uma igreja de orar. Coragem. Ou eu tenho que fazer exame. Igreja de união plena. Igreja de união. Comunhão. Amém. Quem mais? Fervorosa. Olha aí, gente. Vocês estão vendo quantas coisas? Quantos adjetivos? Né? Quem mais? Tem mais coisa aí? Cuidadora. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais? Amor. Uma igreja de amor. Amém. Quem mais? Tem mais coisa? Amém. Igreja que contribuía. Bem, Maurício. Encontrou outra palavra do tesoureiro. Amém. Glória a Deus. Foi. Compartilhava. Amém. Quem mais? Aleluia. Glória a Deus. Ô, Wanda, você está quietinho aí? Fala aí alguma coisa. Não, tem mais coisa aí, gente. Sabedoria, uma igreja com sabedoria. Amém, né? Temor de Deus. Olha aí, gente, quanta coisa bonita, né? É uma igreja que é obediente à palavra, né? Eles seguiam, né, na doutrina dos apóstolos, também, a igreja que seguia a palavra. Alegria. Amém. Queridos, quando nós olhamos todas essas características da igreja, não é verdade? Isso nos impressiona. Mas a grande verdade é que todas essas características que foram montadas aqui, foram destacadas aqui pelos irmãos, e que estão descritas no livro de Atos, e que nós ficamos impressionados quando lemos, amém? Elas derivam de uma característica principal da igreja, que era a oração. A oração exatamente conduziu a igreja a todos os triunfos que ela alcançou e a todos esses adjetivos. Amém? Porque a oração, ela nos traz, na grande verdade, a oração nada mais é do que uma comunhão com Deus. Quanto mais tempo nós gastamos com a oração, mais comunhão nós temos com Deus. Uma igreja que ora muito é uma igreja que tem muita comunhão com o Senhor. Quando eu digo igreja, e nós estamos se referindo à igreja, nós estamos se referindo em comunidade, ok?
oração em comunitária, né? Mas nós estamos se referindo também à igreja como nós pessoalmente. Então a oração, na verdade, é que fez a grande diferença na vida da igreja primitiva. Quando nós olhamos, por exemplo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, começamos a olhar no livro dos Atos dos Apóstolos, o que nós vemos que a ordem de Jesus para a igreja, Atos capítulo 2, foi que eles ficassem em Jerusalém. E a senha, com um objetivo. O objetivo era para receber poder. Que eles ficassem juntos, ou seja, a igreja reunida, juntas, para receber poder. Amém? Com certeza, eles estavam orando quando o poder de Deus desceu sobre aquele lugar. E aí, irmãos, nós vemos a história, o relato no livro de Atos, que prossegue os relatos realmente de manifestação e mostrando realmente uma igreja que ora, uma igreja orando. Na verdade, esse texto que nós vemos aqui é a segunda prisão de Pedro. Pedro está sendo preso pela segunda vez. A primeira vez que Pedro foi preso foi juntamente com João. Pedro, ele é preso junto com João, e o que nós vemos é que quando eles são soltos, ok? E reúnem com a igreja, mas eu entendo que a igreja já estava orando, eles são soltos e eles vão diante da igreja, diante dos irmãos. Nós vemos lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, que ele diz o seguinte: uma vez que eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes, e eu visto isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então eles fizeram oração. Levantaram a voz de oração e começaram a orar ao Senhor. Irmãos, a oração é tão importante. E no capítulo 12, nós vemos que, mais uma vez, e eles sabiam o que isso significava. Quando Pedro é preso e a igreja correu perigo, já tinha com eles a perda de Tiago. Tiago havia sido decapitado. Eles estão preocupados com a vida de Pedro. E o que eles vão fazer? Eles não vão fazer uma manifestação, né? Hoje, quando nós estamos, o pessoal está contra o governo, vai fazer manifestação, vai para a rua manifestar, vai lá fazer, mas a igreja é diferente. A igreja, diante das nossas dificuldades, diante dos desafios, o caminho é oração, o caminho é joelho no pó. E aí então eles foram orar, eles se reúnem na casa de João Marcos, amém? E vão orar, eles vão clamar a Deus. Eles não fizeram manifestação, mas foram orar ao Senhor. Nós vimos algumas frases sobre a igreja que ora. Uma delas é: jamais subestime o poder de uma igreja que ora. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. Uma igreja que ora tem condições de alcançar grandes objetivos. Eu vi esta frase. Uma igreja que ora, ela tem condições de alcançar grandes objetivos. Amém? A oração é a maior força, irmãos, de uma igreja que atua em uma terra totalmente perdida, numa terra realmente entregue, realmente ao maligno, como diz a palavra, o mundo já é do maligno. É Deus querendo salvar, de cada alcançar o coração do pecador, e o diabo querendo cegar. É o Espírito Santo querendo agir e o diabo querendo realmente impedir para que vidas se rendam aos pés do Senhor. Amém? É Deus querendo que a igreja avance para proclamar o Evangelho, para anunciar a palavra, porque é essa uma das características principais para que a volta de Jesus aconteça, e será pregado esse Evangelho por todo mundo. Se nós cruzarmos o braço e o Evangelho não for pregado, vai adiando a volta de Jesus. Eu vi uma palavra, já falei aqui do pastor Luciano Subirá, que me impressionou bastante, muito convincente, muito bíblica, amém? Muito bíblica, ele dizendo que, embora na onisciência de Deus, só Ele sabe, só o Pai sabe, Jesus mesmo diz, só Ele sabe, só o Pai sabe a volta de Jesus, embora seja assim, existe um dia que está marcado na onisciência de Deus. Ele diz o seguinte, muito convincente: a igreja pode apressar a volta de Jesus, cumprindo o seu propósito. Cumprindo o seu propósito.
Evangelho, anunciar Jesus a todas as nações, amém? Anunciar na comunidade próxima da nossa casa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu quero destacar aqui o versículo de número 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Qual era o problema? A prisão de Pedro. A igreja estava orando por quê? Por causa da prisão de Pedro. Qual era o foco das orações? A prisão de Pedro. Pode ser até que ali durante a reunião alguém que se levantava e falava assim: ô irmão, é o seguinte, eu estou com um problema lá em casa, ora também um pouco, ora também por mim. Mas o objetivo principal era exatamente a libertação de Pedro. Então o versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É esse versículo que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar uma situação difícil, alguém sendo preso, a igreja sendo ameaçada, Tiago já havia sido decapitado, a igreja estava sendo perseguida, era um desafio, o evangelho precisava ser pregado, e Pedro, um líder da igreja, estava preso. Então, queridos, nós vamos trabalhar uma igreja que ora faz a diferença. Ela tem um objetivo, ela tem uma missão, ela tem algo a alcançar, ela precisa orar, precisa manter o foco. Nós temos muitas necessidades, mas o alvo maior, o objetivo maior da igreja é o Evangelho, é pregar o Evangelho, é a salvação de almas, é alcançar vidas. Esse é o objetivo maior. Louvado e glorificado seja. Esse é o objetivo maior. Podemos reunir para orar por muitas coisas. Não é errado orarmos, e a verdade, nas nossas reuniões de oração, os nossos pedidos de oração é mais centralizado em nossas necessidades. Não está errado, mas Deus quer que nós abramos o horizonte. Deus quer que nós abramos a nossa visão, e olhamos mais para o mundo. Pessoas que precisam, necessitam encontrar o Senhor. Um pouquinho mais à frente, quem sabe nós vamos poder compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos nesses dias atrás, precisamente nessa semana, na última semana, amém? Nós vamos compartilhar com vocês, queridos. Uma igreja que ora faz a diferença. Aleluia. E por que faz a diferença? Porque uma igreja que ora, ela está dirigindo as suas orações a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que é soberano, a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que pode realizar coisas lindas, coisas maravilhosas. E quando essa oração ela é dirigida a esse Deus, amém? De uma forma realmente como aconteceu aqui no versículo 5, amém? Exatamente como a igreja faz aqui. Irmãos, o resultado é tremendo. Porque a igreja porque que a oração faz a diferença? Uma igreja que ora faz a diferença, porque a igreja que ora, ela dirige as suas orações a Deus. Olha o que diz o versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas eu quero destacar essa parte do versículo. Mas a igreja orava intensamente a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Os crentes dirigiam o seu clamor a Deus, o soberano. Dirigir a Deus, o soberano. Isso é muito interessante, irmãos. E às vezes, irmãos, antes de nós orarmos, ao invés de orarmos, a gente fica reclamando, não é verdade? É porque eu estou com esse problema, porque eu estou com esse problema. Já viu? Essa é introdutória para a gente pedir por alguém, assim, uma oração. Às vezes até esquecemos de pedir oração, nos prendemos muito ao problema e esquecemos de nós mesmos orarmos a Deus, orar ao Senhor. Então os crentes dirigiam o seu clamor a Deus, o Deus soberano. Orar é conectar-se com o trono da graça, é unir a nossa fraqueza humana, a nossa falta de condição, a nossa incapacidade de resolver o problema, a onipotência de Deus. Orar é isso. Orar é associar-se a quem é mais forte, é me unir a quem é mais forte do que eu, Deus Todo-Poderoso. É entrar na sala do trono, irmãos, e entregar a nossa vida, aquele problema, e clamar aquele que tem nas suas mãos as rédeas da história, aquele que tem nas suas mãos toda a história, amém? Aquele que criou o mundo, aquele que resgatou o homem por um projeto, um plano perfeito, aquele que enviou o seu filho na plenitude do
dos tempos, aquele que diz que ele vai voltar. Então orar é isso, é confiar nesse Deus. E foi a esse Deus que aquela igreja clamou pela vida de um membro da sua comunidade cristã. Queridos, a oração ao Deus soberano de uma igreja sempre faz muita diferença. Quando olhamos para muitos dos desafios que a vida nos apresenta, tanto pessoalmente, estou falando em oração, queria que você focasse não apenas na sua vida, mas que você focasse também na igreja, os problemas da igreja. Então, quando nós olhamos para tantos desafios que a vida nos proporciona, nós devemos ir para a oração. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Uma igreja que ora faz a diferença, porque a igreja que ora, ela dirige as suas orações a Deus. Foi isso que eles fizeram. Em segundo lugar, nós vemos no versículo que uma igreja que ora faz a diferença, porque a igreja que ora, ela não enxerga as impossibilidades. A igreja que ora, ela não enxerga as impossibilidades. Pode até enxergar assim que está difícil, pode até enxergar que é muito difícil, mas ela não enxerga a impossibilidade de Deus agir. Ela não enxerga a impossibilidade de Deus agir. O texto diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Pedro então ficou detido na prisão. O texto fala: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. E não era só guardado, era 4 escoltas de soldado. Era corrente nos seus pés. Era preso, dormia perto de soldado. Ele acorda, tem que pisar no soldado para sair. Mas uma igreja que ora, ela não enxerga as impossibilidades. Ela vai orar. Ó irmãos, quem sabe alguém possa ter levantado? Eu acredito que não, né? Mas quem sabe poderia vagamente, né? É normal, irmãos, quando a gente está diante de um desafio, a gente colocar obstáculos. Normal por quê? Eu digo normal por quê? Normal por causa da nossa fragilidade humana. Normal porque nós somos pecadores. E a gente olha o problema e a gente fala: isso não vai ter jeito. Não é, pastor Caldeira? Isso aqui não vai ter jeito. Não, mas ali é o fim. Acabou. Mas a Bíblia diz que ele estava guardado na prisão e a igreja orava. Como vai acontecer? Não sei. Como que vai acontecer? Não sei, não sabemos, nós vamos orar. Amém? Aleluias. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Amém? A igreja estava reunida para orar. Eu escrevi, olha como Pedro estava preso. Já comentei aqui. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos, né? Clamando a Deus em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oravam. O problema era insolúvel. Tiago já havia sido morto, eles estavam vendo a hora, e era na Páscoa. Pedro ficou 7 dias preso. Durante a Páscoa, já estava no finalzinho da Páscoa lá, e eles iam fazer com Pedro o que fizeram com Jesus. Eles iam apresentar Pedro para ser morto. O texto diz isso. Olha, sendo agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, e ele tinha a intenção, amém, de apresentá-lo, tensionando, no final do versículo 4, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, terrível. Então as circunstâncias eram meramente irreversíveis. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada ali na terra, não podiam fazer nada além de orar. Buscaram o auxílio do céu. Eles não recuaram frente à aparente impossibilidade, e o resultado nós já sabemos. Providência de Deus, ministério de anjos, que ainda existe. A gente não vê, mas Deus ainda manda anjo. Você não vê, mas tem muito anjo guardando sua vida. Você não vê, mas tem muito anjo trabalhando por você, porque é esse o ministério dele. Os anjos foram criados, é Bíblia, irmãos, para abençoar, para trabalhar a fim daqueles, com propósito de abençoar aqueles que amam e herdar a salvação. Então tem anjo trabalhando pelas nossas vidas. Eu não vejo, mas eu creio. Você crê nisso? Você crê que tem anjo? Você crê que Deus tem guardado a sua vida por anjo?
Você crê que anjos têm ido à frente abrindo portas para você? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não foi assim, irmãos. Foi assim com a igreja primitiva. Todos os adjetivos da igreja vieram com semente e procederam porque era uma igreja que orava. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, irmãos, Deus nos concede até aquilo que nós não pedimos. Até aquilo que nós não pedimos, Deus vai dar. É segundo a nossa necessidade. Eles não podiam fazer nada mais buscar auxílio dos céus. Eles não recuaram frente à aparente possibilidade. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno, provocar grandes mudanças na terra, libertando os cativos da prisão. Aleluia, Jesus. Irmãos, uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. Vou repetir para você. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. A não ser que você vai orar por algo que não está dentro do propósito de Deus, mas se está dentro do propósito de Deus, nada é impossível. Aleluia. Orar é unir o onipotente, assim é unir-se com o onipotente, assim sendo, une-se a Deus para orar pelas causas perdidas, para orar pelas intervenções milagrosas, amém? É isso que a igreja, é assim que a igreja orou lá em Atos capítulo 3, olha só o que diz a palavra, versículo 30, eles dizem assim: agora Senhor, verso 29, agora Senhor, oras para as suas ameaças, concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles pedem autoridade para anunciar a palavra, e Deus deu essa autoridade. Deus deu, ok? Ele diz: mas enquanto estende as mãos, Senhor, para curar, para fazer sinais, para fazer prodígios por intermédio do nome do seu santo Jesus. Está vendo? Irmão, vocês falaram aqui sobre milagres, vocês falaram aqui sobre sinais, mas por que isso aconteceu? Porque eles oraram para que isso acontecesse. Eles entenderam que Deus podia fazer aquilo. Eles entenderam que o mesmo Deus que operou na vida de Jesus iria operar na vida da igreja. E diz o texto que, tendo eles orado, Atos capítulo 4, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. É com autoridade. Irmãos, e nós vivemos num mundo tão difícil para pregar o Evangelho, mas o que nós estamos precisando é autoridade, intrepidez para pregar a palavra, convencimento para pregar a palavra. Amém? E se o que nós precisamos é orar e buscar isso do Senhor, buscar isso de Deus para as nossas vidas. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eles oraram, irmãos, para que nada que pudesse ser impossível acontecesse verdadeiramente. Amém? E Deus que fez e fará maravilhas quando quiser, quando nós quisermos, quando nós entrarmos pelo caminho da oração e pelo caminho realmente buscar ao Senhor. Com certeza Ele fará tudo para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Queridos, uma igreja que ora faz a diferença, porque a igreja que ora dirige suas orações a Deus, e nós vimos aqui no texto. Mas ela faz a diferença porque uma igreja que ora, ela não enxerga as impossibilidades. Ou seja, é normal a gente ver dificuldade, mas uma igreja que ora, o próprio Deus fortalece o seu coração e começa a enxergar as possibilidades das coisas acontecerem. Amém? É uma igreja que ora faz a diferença porque a igreja que ora, ela preserva, ela persevera para ver a ação de Deus. Irmãos, quando a gente entra pelo caminho da oração e quando a gente começa a ter uma experiência através da oração, isso se torna prazeroso e mais confiante para as nossas vidas. A gente começa a confiar mais. A gente vê que o negócio funciona. Amém? E então a gente persevera. A coisa mais interessante, nós vemos no capítulo, no versículo 5, que nós lemos, no capítulo 12, é esse versículo-chave, o texto diz: mas havia oração incessante a Deus.
Ou seja, eles ficaram orando, irmãos, foi vários dias. Nós fizemos uma pesquisa aqui, não foi poucos dias, aproximadamente 7 dias eles ficaram orando, e não chegava a notícia, não chegava a resposta. Às vezes a mesma coisa acontece conosco, né? A gente está orando, está buscando, e demora um pouco a resposta, mas a oração não afrouxa. O texto diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A palavra, eu coloquei aqui, na verdade, nós fizemos aqui uma colocação, essa questão de incessante, ela tem a mesma colocação aqui para perseverar, né? Mas ela tem a mesma conotação de perseverar. Tem algumas traduções que falam não parar. Eles não pararam de orar, não interromperam suas orações. Pode ser que houve uma permuta, pode ser que houve um calendário de horário de oração, eles orando, né? Ali um grupo de 20, de 30 e outro grupo depois, mas enfim, a oração não parou. E às vezes hoje a gente não consegue fazer mais vigília, né? Até amanhecer, hoje a gente não consegue fazer 2 horas de oração, 3 horas de oração, mas a gente tem que voltar. Não tem outra solução, não tem que voltar. A gente olha para as nossas necessidades pessoais, a gente olha para a necessidade da igreja, o caminho é a oração, não tem como, não tem outro caminho. Havia intensidade, clamor daqueles irmãos, eles não desistiram, eles não duvidaram, eles não se cansaram, eles não se fatigaram, eles permaneceram bombardeando os céus, agarrado ao Deus de Jacó. Isso vai me lembrar, irmãos, a minha primeira experiência com Deus, né? Eu não sei se foi meia hora, eu não sei se foi 1 hora, eu não sei se foi 40 minutos, mas eu sei que foi muito tempo. A gente ali, em frente à cadeia da Goiás, num salão humilde, joelho dobrado. Eu não sei quantos irmãos botaram a mão na minha cabeça e oraram por mim, não sei se foi muitos, toda hora passava Senhor abençoe, Senhor abençoe. E eu não sei quantos minutos eu fui, eu sei que a gente orou, orando, joelho, orando, suor caindo, orando, e depois chegou um tempo, chegou um momento que o Espírito nos moveu, Deus nos moveu, até eu creio que o Espírito Santo mesmo nos moveu, e a gente orava, Senhor, hoje, agora, Senhor, eu quero agora, hoje, eu quero essa experiência hoje, agora com o Senhor. E Deus nos abençoou, e Deus visitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles oraram, bombardeando os céus, agarrados. Da mesma maneira, irmãos, a experiência dos irmãos foi a mesma maneira da experiência de Jacó no vale de Jaboque. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares, enquanto eu não alcançar a bênção. Nós vamos estar aqui orando. Não chegou notícia que Pedro está solto, mas também não chegou notícia que ele foi morto. Então nós vamos continuar orando. E eles continuaram orando e clamando, com um senso de urgência e perseverança que devemos orar. Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente. Nós ficamos maravilhados com essa passagem. Tanto a prisão de Pedro quanto as orações da igreja duravam vários dias. Pedro estava na prisão. A igreja orou e Deus agiu. As ações na terra, irmãos, acontecem intervenções nos céus. Há uma conexão entre o que nós fazemos aqui com aquilo que Deus vai agir no mundo espiritual das nossas vidas, para a igreja, para as nossas vidas. Amém? Há uma ligação entre os joelhos que nós dobramos, entre o clamor, entre as nossas orações, com a ação de Deus. A coisa mais interessante é que nós estamos preocupados com tanta coisa, e tantas coisas que são importantes. Por exemplo, nós estamos pensando em uma melhor apresentação para a nossa igreja, sim ou não? As cadeiras estão ali bonitas, novas, vai embelezar isso aqui, lindo e maravilhoso, vai ficar bonito. Vamos ter um casamento aqui sábado, né? Bonito, os irmãos se esforçando, se dedicando, unidos, contribuindo,
Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas nós precisamos de quê? Nós precisamos de vidas neste lugar. Nós precisamos de ganhar almas. Nós precisamos alcançar vidas. Nós precisamos de ver pessoas neste lugar. E o caminho, irmãos, nós tivemos a reunião do conselho sexta-feira, o caminho é oração. Nós estamos pensando no nosso projeto de vida para 2024, Deus está nos guiando a uma oração e um clamor. Nós estamos querendo concluir isso aí, estamos buscando Deus, os presbíteros, nós estamos orando para buscar de Deus eles, e nós fomos unânimes na reunião, que é nós precisamos orar com esse propósito de ver umas vidas rendendo ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu vi certa vez uma afirmação sobre a oração da igreja. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daqueles que têm o poder e autoridade no céu e na terra. Interessante, né? E isso aqui é muito interessante, porque o filho, em toda e qualquer necessidade, e quando ele se julga incapaz e que ele não consegue alcançar às vezes um objetivo, ele vai pedir ajuda ao pai. Isso de uma forma geral, né? Às vezes não, mas de uma forma geral, mais convincente é esse. E nós temos um teu Pai no céu, que pode suprir verdadeiramente todas essas necessidades, não apenas nós individualmente, como aquilo que está centralizado, né? Mas eu gostaria, irmãos, de fazer uma aplicação nessa passagem da igreja orando e chamar a atenção de vocês para nós voltarmos para a oração, para as nossas necessidades dentro do rebanho. A primeira igreja é uma igreja marcada de oração. Nós temos um grupo de intercessão na terça-feira, amém, com 18 irmãs, 15, uma bênção. Agora nós estamos tendo uma oração na quarta-feira também, 3 horas, de 9 a meio-dia, que tem sido uma bênção, amém. Nós temos uma oração quinta-feira pela manhã que tem sido uma bênção. Mas eu gostaria, irmãos, é importante que nós voltemos a uma oração comunitária. Toda a igreja envolvida, com foco, com objetivo, ganharmos almas para Jesus. Ganharmos almas para Jesus. Saquearmos realmente, tirarmos realmente aquelas vidas que estão longe, amém? Do Evangelho. Não conhece Jesus, para conhecer Jesus. E eles vão conhecer de que maneira? Quando a gente dobrar o joelho e orar. Porque a gente vai orar, nós vamos orar e pedir isso, e o que Deus vai fazer? Deus vai dar autoridade para você pregar. Deus vai dar poder. A pessoa entra ali e vai sentir o poder de Deus no seu lugar. Deus vai realizar milagres. Porque nós estamos procurando vidas. Se nós estamos procurando vida, Deus vai realizar milagre para aqueles que precisam receber milagre. Então, irmão, nós precisamos entrar por esse caminho, orar com intensidade, para nós vermos a ação milagrosa de Deus neste lugar. Nós reunimos o conselho. Nós precisamos de criança. Nós precisamos de professor de criança. Cadê o professor de criança? Cadê? Olha como é que estão nossos instrumentos. Paulo ali, meu Deus, sustentando Paulo. Sustentando Paulo. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar como igreja, comunidade, botar essas coisas na presença de Deus, encher esses bancos, clamar a Deus dos céus e da terra, e vai nos abençoar. Eu creio que esse é o caminho. Esse é o nosso projeto de vida 2024. Clamar, orar e clamar a Deus pela igreja, pelas necessidades. Somos uma igreja abençoada, uma igreja com recursos, uma igreja que tem 2 congregações, uma igreja que sustenta os seus obreiros. Eu tive que fazer umas contas em casa, nós estamos 6 anos mandando 1,5 salário para as nossas congregações. Faz a conta, 6 anos vezes 12 dá 72 meses. 72 meses vezes 1,5 salário dá 100 mil reais. Saiu da onde? Saiu do seu dízimo, suas ofertas. Nós não temos que reclamar sobre isso. Amém? Nós estamos fazendo uma coisa. Mas o que nós precisamos agora? Orar para suprir as outras necessidades. Nós vamos aumentar. Com certeza vai aumentar a arrecadação. Com certeza vai aumentar a fidelidade, porque nós vamos ver Deus agindo
neste lugar. Eu estou lendo um livro que está nos motivando bastante. Como a oração comunitária molda a igreja. Ela molda a igreja. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A oração comunitária, ela molda a igreja. Ela leva a igreja para o trilho que Deus quer. Que Deus possa nos abençoar. Uma igreja que ora faz a diferença. Porque a igreja que ora, ela sabe para quem está orando para Deus. Porque uma igreja que ora, ela não enxerga as possibilidades. Porque uma igreja, ela faz a diferença com uma igreja que ora. Ela tem prazer em orar e quando ela entra por esse caminho, ela persevera na oração. Não quer mais parar. Amém? Aí não quer mais parar. E eu quero ver se nós, com certeza, nós vamos ter nesse ano de 2024 aqui reunião de oração com mais de 30, 40, 50 pessoas, a gente orando, clamando a Deus para nos abençoar neste lugar. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que esse é o caminho? Quantos acreditam? Aleluia, esse é o caminho da oração. E nós vamos caminhar por aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Nós vamos orar para pedir que o Espírito de Deus faça de nós uma igreja de oração. Só isso que nós vamos pedir. Que sejamos movidos por Ele. Que Ele nos inquiete para isso. Que Ele comece a trabalhar nos nossos corações para isso. Para nós orarmos. Para nós orarmos, buscarmos a Deus, clamarmos pelas almas perdidas. Clamarmos pelas almas perdidas. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para nós orarmos. Eu não quero, né? Eu quero ouvir duas orações voluntárias com o mesmo objetivo. Pedimos a Deus que Deus nos levante em oração neste lugar. Amém? Para suprir todas as nossas necessidades. Nós queremos isso, que Deus vai nos abençoar, Deus vai encher esta casa, Deus vai realmente converter. Nós vamos ver vidas convertidas aqui, nós vamos ter crianças, nós vamos ter professores de crianças, nós vamos ter instrumentos aqui em cima. Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda. Vamos ter duas orações orando, focado nesse sentido. Aleluia. 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 Mais uma oração. Glorioso Deus, nós te louvamos, Pai querido. Nós agradecemos. Aleluia.
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Está vendo como é que Deus está agindo? Amém? Tivemos 3 orações dentro da igreja, juntos, orando, clamando, os irmãos concordando. Irmãos, eu estou vendo grandes coisas para nós aqui neste lugar. Amém? Grandes coisas. Deus vai nos abençoar ricamente. Aleluia. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor. Vamos chamar aqui o Valdeci a Raimunda. Eliane, já passou aí, pode? Já passou os avisos. Nós fizemos alguma mudança, não fique esperando aviso não, você vai lendo aqui no quadro, tá? Os avisos já passou aqui. É o nosso culto normais, amém? Vamos orar pelo Valdeci e pela Raimunda, que eles estão fazendo 30 anos. De casado. 30 anos. De casado. Amém? De caminhada. Amém? E essa caminhada só vai terminar na morte. E vai demorar muito tempo ainda. Porque quando fala em morte a gente assusta, né? Vai demorar muito tempo. Aleluia. Aí a Helena quer falar. Não, mas é depois da oração. Aí depois da oração eu achei que você queria falar de casal. Ela falou assim, eu quero falar. Vamos ficar de pé, vamos descer, Raimunda. Deus os abençoe. Amém? Vocês são um exemplo para toda a comunidade. Eu sei disso, amém? Caminhamos juntos, trabalhamos juntos, focados juntos. Deus possa nos abençoar. Aleluia. Vamos orar? Estenda as suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, como pastor, eu quero te agradecer pelos 30 anos desta união. E quero, Deus, abençoá-los. Quero pedir a bênção do Senhor. Pai, que esses anos de novo sejam melhores do que os 30 anos passados, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre eles. Que eles possam desfrutar do melhor do Senhor, Pai. Tanto eles quanto os seus familiares, Pai. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, queridos. Nós estamos concluindo, os avisos gerais já foi dado. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso projeto de vida vai acontecer do dia 2 ao dia 6 de janeiro, amém? Vamos orar então, encerrando o nosso culto. Em nome de Jesus. Presbítero Vânia, ora para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nesta noite pela oportunidade. Amém, Jesus. Senhor, cada um de nós, nosso mestre, colocar, Deus, na nossa casa, e vir aqui para a tua casa, para que como igreja pudéssemos buscar a tua presença, adorar ao Senhor Jesus, nosso coração, de todo o nosso entendimento, a gratidão ao nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e ainda há. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Sim, meu Deus. Porque nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios para com as nossas vidas. Amém, Nós Jesus. estamos aqui porque nós queremos oferecer uma adoração perfeita a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Porque o Senhor tem sido nosso pastor de nada. Amém. O Senhor tem sido nosso recurso e fortaleza. Glória a Deus. Eu sou bem presente. Aleluia. Glória. E nós temos enxergado a mão do Senhor. Glória a Deus. Por isso a gratidão de nós sairmos das nossas casas para vir oferecer um perfeito louvor e uma perfeita adoração ao Senhor. Obrigada, Obrigado por esta noite. Agradecemos ao Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, debaixo da tua mão protetora, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, a consolação, os dons do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre.